Mais um país de extrema esquerda, agora Nicarágua, começa a soltar os seus presos políticos. Isto ocorre após o efeito Trump na Venezuela, que também está soltando os seus. Que interessante. Para quem não sabe, a Nicarágua é outro país de um democrador que assola aquele país já há décadas, o Daniel Ortega, que a Justiça Eleitoral proibiu todos os brasileiros de... Bom, comentário óbvio que Lula é amigo pessoal do Daniel Ortega e parceiro, esse democrador da Nicarágua. Nicarágua. Veja, Trump entrou daquela maneira surpreendente, tirou o Maduro, capturou o Maduro e a Cida Flores de lá. Uma semana a Venezuela está entrando nos trilhos. Nem a partir daquele efeito, realmente causou um grande efeito aquele ato do Trump. Aquilo mexeu profundamente com o psicológico do Gustavo Petro, fascínora da Colômbia, que disse, olha, não, Trump, por favor, eu vou colaborar. Numa ligação telefônica, ele admitiu que Trump prometeu hacer coisas malas com ele. Ele falou com a Colômbia, mas com ele. Capturá-lo, entrar em Bogotá e capturá-lo. Foi o que ele temeu. E admitiu. Bom, depois, então, de Colômbia, Cuba começa a mandar sinais de que pode cooperar, até porque os Estados Unidos já disseram, não vai mais um centavo de dólar de petróleo da Venezuela para alimentar o regime cubano. Nem precisou esforço nenhum, diretamente falando, e a Nicarágua começa a dar sinais de que não quer, né? O democrador Daniel Ortega, que já está gaga, e quem está mandando o país é a sua consorte, a Janja de lá, a Cília Flores de lá, que é a Rosário Murillo, já começaram a dar sinais de que não vão enfrentar Trump. Está soltando os presos políticos. Antes de analisar a matéria do que a Nicarágua está começando a fazer, soltando seus presos políticos, eu quero fazer uma pergunta a você sobre isso. Nicarágua, soltando presos políticos. Venezuela também. Cuba não vai demorar muito. Basta segurar um pouquinho do petróleo. O que falta? Ou a partir de quando Trump vai olhar para cá, para o pessoal, para cá, para o Brasil, para o pessoal, para os presos do dia 8 de janeiro. Ele próprio que indultou o pessoal lá do 6 de janeiro deles. Penso que é uma questão de tempo. A nova doutrina dos Estados Unidos, ou a neo-doutrina Moore, ou como eu gosto de falar, a doutrina Trump para a América do Sul, não deixará o Brasil, este mastodonte fabuloso, fora da aplicação dessa doutrina. Liberdade, cooperação geopolítica, energética, econômica, de inteligência e tudo mais. A Nicarágua já será aqui. Vamos aqui. Nicarágua começa a libertar presos políticos. Medida ocorre depois de pressão do governo dos Estados Unidos. Quem poderia imaginar isso? De uma maneira tão instantânea, resultados assim há menos de 2 semanas. O Ministério do Interior da Nicarágua, que é uma democratura de décadas, fechadíssima, você para entrar lá, rapaz, é um negócio sério. O Ministério do Interior da Nicarágua anunciou nesse sábado 10 que o país libertaria dezenas de prisioneiros. A medida ocorre enquanto os Estados Unidos aumentavam a pressão sobre o ditador Daniel Ortega uma semana depois de prender Nicolás Maduro. Segura aí, olha o casalzinho, o primeiro casalzinho já se foi, Cília Flores e Nicolás Maduro. Bueno, aí o casal da Nicarágua, Rosário Murillo e Daniel Ortega, pensou, esses caras vão entrar e vamos levar também. Tem outros casais aqui na América do Sul para serem levados, oxalá.
Na sexta-feira, a Embaixada dos Estados Unidos em Manágua afirmou que a Venezuela deu um passo importante em direção à paz ao libertar o que descreveu como prisioneiros políticos. Entretanto, o corpo diplomático norte-americano lamentou que na Nicarágua mais de 60 pessoas permanecem injustamente detidas ou desaparecidas, incluindo pastores, trabalhadores religiosos, doentes e idosos, padres, freiras, bispos, etc, etc. Em comunicado, o Ministério do Interior nicaragüense informou que as libertações começaram a ser feitas. Dezenas de pessoas que estavam no sistema penitenciário nacional estão retornando para suas casas e famílias, disse o comunicado do Ministério do Interior nicaragüense, como se fosse a Casa Civil de lá. Olha que coisa, rápido, não? Tem que ficar de olho, Trump, porque comunista não fala a verdade, tem que ficar de olho até que ponto está sendo efetivo. E eu vejo essa história que só tem 61 presos políticos na Nicarágua, isso aí não está batendo. Uma organização não governamental que compila relatórios de violações de direitos humanos no país latino-americano, na Nicarágua, afirmou na sexta-feira que ao menos 61 pessoas foram presas na Nicarágua depois de comemorarem ou demonstrarem via as redes sociais apoio à captura de Maduro. Esses 61 foram só de agora, que apoiaram a captura de Maduro. As prisões foram registradas em 9 estados do país da América Central. Nicarágua, que fica na América Central. E tem esse homenzinho parecendo o Sargento Garcia do Zorro, que é o democrador de lá há décadas. O governo nicaragüense tem realizado uma repressão contínua desde os protestos em massa em 2018. Uma brasileira até partiu dessa para melhor lá, coitada, que foram violentamente reprimidos. Na ocasião, o regime de Ortega prendeu adversários, líderes religiosos e jornalistas. Nos últimos 8 anos foram fechadas mais de 5.000 organizações, em grande parte religiosas, na Nicarágua. Além disso, milhares de pessoas foram forçadas a fugir do país. Eu fico assim imaginando todos esses regimes que o PT, que o Lula gosta, que são irmãos siameses do PT. Que interessante. Que interessante, não é? Se a coisa fosse tão boa, as pessoas fugiriam dos seus países. Não. Olha, dizei-me com quem andas, se nós já estamos vendo sinais no Brasil. Não precisamos nem ficar olhando para lá. Sinais de quem é Lula e do que Lula e PT e Toga querem implantar no Brasil. Agora, se nós queremos ter uma visão mais ampla e até do fim disso, olhemos o que essas ditaduras dos amigos de Lula estão aí. Cuba, Nicarágua, Venezuela, fora as africanas e asiáticas. Olha aí, Francisco, um cafezão aí para você, Francisco. Bom, quero complementar este vídeo com outro tema que tem tudo a ver, com um aspecto, na verdade, que tem a ver com esse tema. A revista Veja traz o seguinte artigo: os embaraços que a prisão de Maduro cria para o governo Lula. Lula tenta se equilibrar entre a solidariedade ao antigo companheiro, que vai delatá-lo, ninguém tem dúvida, e o risco de desagradar o seu mais recente parceiro, que, segundo a Veja, é Trump. Então, aqui a Veja está trazendo uma matéria que diz sobre a dificuldade de se servir a 2 patrões, a 2 amos. Diz a matéria: pego de surpresa pela prisão cinematográfica do ditador venezuelano Nicolás Maduro e da esposa por forças especiais americanas, Lula fez sua primeira manifestação oficial sobre o tema cerca de 7 horas depois da operação, procurando se equilibrar entre a condenação da ação e solidariedade a Maduro. Veja, a Veja está sendo até boazinha e incompleta, na verdade, quando diz que Lula, aí o problema é que ele tem que se equilibrar entre prestar solidariedade ou fingir solidariedade a Maduro e, se de um lado tem que se equilibrar entre fingir solidariedade a Maduro e agradar a Trump, mas não, tem outro problema. Lula tem que agradar, e é impossível, é por isso que vai ser delatado, tem que agradar ao seu futuro delator, que é Maduro, tem que agradar a Trump, que não vai conseguir por muito tempo. Isso aí é uma, entre aspas, foi uma aproximação de ocasião, onde os dois já sabiam que este
este pequeno contato é um contato muito precário, que poderia e será desfeito a qualquer momento. Mas Lula tem um problemão nas costas, que é a China. O governo Lula está involucrado com a China até o dedão do pé, a unha do dedão do pé. Então, Lula está tendo que servir a 3 senhores muito distintos. Veja, se não sair em defesa de Maduro, desagrada a Maduro, que pode delatá-lo para o próprio Trump. Se desagrada a Trump, todo e qualquer resquício de acordo é perdido e os efeitos da delação do Maduro serão ainda mais devastadores. Os Estados Unidos entraram de sola na imposição de sua doutrina aqui na América do Sul. E não vão retroceder. Nicolás Maduro já sabe a essa altura, a ficha está caindo, que já era. Não é bobo, se finge bobo, tem, tal qual Carvajal, muito documento lá fora para delatar muita gente. Vai começar delatando, óbvio, os grandões. A China, do outro lado, é credora do Lula e vai pressioná-lo para ter e usar os meios do governo brasileiro para serem mais incisivos contra esta aproximação dos Estados Unidos. É por essas e outras que o Cachaúcha não será candidato à reeleição, podem apostar. É só teatro. Mas ainda fora, em 2027, ou só cumprindo tabela nesses meses de 2026, ele estará bastante atormentado nesta impossibilidade de servir a esses patrões tão diferentes. Aliás, o Lula sempre teve patrão, e não estou me referindo ao patrão do curto período que ele teve carteira assinada, que ele nunca gostou disso. Não estou me referindo ao patrão de quando era metalúrgico. O verdadeiro patrão do Lula surgiu, conforme disse o próprio Emílio Odebrecht, naquele acordo leniense, está gravado no YouTube. O primeiro patrão do Lula foi o Emílio Odebrecht, que ele chamava toda vez que precisava que Lula fosse contar uma historinha para enganar alguns operários que estavam em greve. E assim foi. São vários os patrões de Lula. Não é verdade? Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição porque estão retirando suas inscrições. Se aparecer a tecla hypar, clique para esse vídeo chegar a ainda mais pessoas. Considere deixar o seu comentário, compartilhar e também ir até a aba Seja Membro e se tornar membro deste canal.